Galopeando, é a carreira da nossa, é isso. Corre, é os cavalos ligeiros, pegar boi e derrubar negro. É isso, Boa tarde, sejam bem-vindos. Iniciamos agora a sessão de apresentação pública do trabalho final do programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia, da Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal do Delta do Parnaíba, meio norte do Brasil. Hoje, 14 de agosto de 2020, o mestrando Francisco Stefano Ferreira, comunicador social, professor e gestor cultural, atualmente secretário de Cultura e Turismo no município de Oeiras, apresentará os resultados finais de pesquisação realizada entre 2018 e 2020, com o título Inventário Participativo da Celebração do Bom Jesus dos Passos em Oeiras, Piauí. Esta é a nossa 30ª apresentação pública, que significa 36ª apresentação pública, significa dizer que nós completamos a formação de 36 museólogos no estado do Piauí, um território com um rico e complexo patrimônio cultural que até antes da criação desse mestrado e formação da primeira turma, em 2017, não havia gestores do patrimônio, com formação no campo de saber fazer da museologia profissional. Então, convidamos para compor a banca de defesa pública do trabalho final do mestrando Stefano, os professores doutores. Doutora Áurea da Paz Pinheiro, doutor Fernando Batista Pereira e doutora Marta Rosa Borim. A doutora Áurea é orientadora desse trabalho da Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Delta, do Parnaíba. Ela é doutora em História pela Unicamp, pós-doutora em Ciências da Arte e do Patrimônio, especialidade em Museologia, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, professora visitante exterior CAPES, da Universidade de Coimbra, onde é pesquisadora do Centro de Ecologia Funcional. Também é subcoordenadora deste programa e sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Doutora Marta Rosa Borim, a nossa examinadora externa da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é doutora em Estudos Históricos Latino-Americanos pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-doutora pela Universidade Federal do Piauí, com Bolsa CAPES, UFPI. Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência na área de História, com ênfase em História Latino-Americana, atuando principalmente nos seguintes temas: instituições, religiões, política, poder, memória e patrimônio. Dr. Fernando Antônio Batista Pereira, nosso examinador externo, nosso examinador interno da Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, e também da Universidade Federal do Piauí.
historiador da arte, museólogo, doutor em Ciências da Arte e do Patrimônio pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tem experiência profissional em História e Crítica da Arte, Museologia e em Políticas Públicas para as Artes, Patrimônio Cultural e Museus, com atuação em países ibero-americanos, africanos e no Japão. Atualmente, presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É com grande prazer que eu estou aqui recebendo o professor Fernando Antônio, foi meu orientador no doutoramento na Faculdade de Belas Artes. Também gostaria de agradecer a colaboração indispensável para essa transmissão do professor Fábio Lopes, do IFE, e do nosso mestrando Moisés Rego, que está aqui com a gente. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Áurea Pinheiro, que vai coordenar a sessão agora. Olá, boa tarde a todos. É com uma alegria e felicidade que nós estamos aqui para a apresentação pública do trabalho final, dos resultados do trabalho final do Stefano Pereira, né, que realizou um inventário participativo da celebração de Bom Jesus dos Passos. Então, o nosso ritual é muito simples. O Stefano tem 25 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Na sequência, a professora Marta Rosa Borim, né, da Universidade Federal de Santa Maria, é a nossa avaliadora externa. Então, ela começa e ela tem 15 minutos para fazer as suas arguições. Na sequência, o professor Fernando Antônio Batista Pereira, que é o nosso colaborador interno, é o nosso avaliador interno, ele tem 15 minutos também para fazer as suas arguições. Na sequência, o Stefano tem 10 minutos para responder as questões colocadas por Marta e pelo professor Fernando Antônio. Eu farei as últimas considerações. Daí, então, a banca, né, no caso, eu, o professor Fernando Antônio e a professora Marta Borim, nos retiramos dessa sala, nos reunimos em separado para decidir sobre a aprovação do trabalho. Né? Desejo a todos que sejam bem-vindos, né? O nosso público, né? Temos gente aqui da Santa Maria, Lisboa, professor, nós estamos aqui no Porto, Stefano está no sertão do Piauí, o Moisés está em Teresina, né? O professor Fernando Antônio carinhosamente atendeu o nosso convite, ele está de férias, mas como ele é presidente da Faculdade de Belas Artes, acho que ele não conseguiu tirar férias, mas, na verdade, parece que estamos trabalhando mais, professor, com esses tempos de pandemia, a nossa casa virou, ao mesmo tempo, espaço público e espaço privado. Né? Mas, enfim, vamos desejar ao Stefano, foi um prazer imenso, Stefano, te orientar, né? Você é um pesquisador aguerrido, né? Te desejo toda a sorte do mundo aqui na tua apresentação, né? Então, sem mais delongas, vamos à apresentação do Stefano. Boa sorte, meu querido. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a banca em nome da professora doutora Cássia Moura, do Programa de Mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia. Também a professora doutora Áurea da Paz Pinheiro, minha orientadora. A professora doutora Marta Borim, que já contribuiu com esse trabalho desde a minha qualificação. E o professor doutor Fernando Antônio, que muito me honra com a sua presença. O meu trabalho é o inventário participativo da celebração do Bom Jesus dos Passos, em Oeiras, Piauí, Brasil. Esse trabalho é um inventário participativo e consta de ações teóricas e práticas na concepção
de uma pesquisa de natureza participativa. Eu tive como referência maior Hugues de Varine, bem como o Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Técnica de pesquisa para produzir conhecimento sobre os domínios da vida social, aos quais são atribuídos sentidos, valores e que, portanto, constituem marcos e referências de identidade para determinado grupo social, nesse caso, a comunidade de Oeiras. A celebração do Bom Jesus dos Passos, essa que está aí nessa fotografia, ela ocorre no sertão do Piauí desde o início do século XIX, na cidade de Oeiras, a primeira capital do estado do Piauí. Os rituais da celebração fazem parte da liturgia da Semana Santa, mas eles se iniciam ainda na quinta-feira da semana anterior, com a procissão da Fugida, que sai aqui da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória, o primeiro templo regular do estado do Piauí, seguindo até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, aonde permanece toda a noite. E no dia seguinte, ela sai pelas ruas, becos e vielas do centro histórico da antiga cidade, parando em pequenas capelas passos, aonde é entoado o canto da Maria Beú, a Verônica, retirado da Bíblia, do texto do profeta Jeremias. Os ritos são atravessados por símbolos, sentidos, significados, tais como a cor púrpura, o roxo das vestes das imagens, a imagem do Bom Jesus e a imagem de Nossa Senhora das Dores. São mais de 30.000 pessoas, entre romeiros, promesseiros, devotos, turistas e o povo de Oeiras. Os cantos da liturgia são um híbrido do erudito e do popular. Há personagens bíblicas na celebração, assim como objetos sacros em prata e em madeira. São mais de 24 horas de intensos ritos, que incluem orações, penitências e manifestação de fé, que fazem desta celebração uma das mais emblemáticas do estado do Piauí. Aí nós vemos mais uma fotografia da imagem do século XIX, do Bom Jesus dos Passos, num momento muito especial para o povo de Oeiras. Um momento em que essa imagem chega à Praça das Vitórias, em frente ao Paço Municipal, onde é proferido o Sermão do Encontro, onde a imagem do Bom Jesus dos Passos se encontra com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Para a pesquisa, nós trabalhamos com um público diverso, que envolveu pessoas que, direta ou indiretamente, estão associadas à celebração do Bom Jesus dos Passos, como o clero da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, o próprio bispo da Diocese de Oeiras, membros de associações religiosas, como o Apostolado da Oração Sagrado Coração de Jesus, da qual eu faço parte, membros de associações religiosas, cuidadores de imagens, famílias cuidadoras dos passos, floristas, devotos, historiadores locais, professores, alunos da rede pública de ensino, além de representantes de instituições locais de salvaguarda, como o Instituto Histórico de Oeiras e o Conselho Municipal de Cultura, duas entidades que eu também faço parte. Para tanto, levamos para esse programa, visto que é um programa de mestrado profissional e que nós não chegamos ali naquele programa com um projeto pronto, mas chegamos com os nossos trabalhos e as nossas habilidades. E dali também surgem as questões problemas, porque levamos inquietações dos nossos contextos. Então, ali, por conta dessa vivência, dessa experiência, eu levo uma inquietação comunitária. A que pergunta problema. O inventário participativo da celebração do Bom Jesus dos Passos potencializa o seu reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do Brasil? Se essa comunidade tem esse zelo, se esse patrimônio intangível é tão importante, que tipo de instrumento seria necessário para potencializar,
essa celebração como patrimônio cultural e material do Brasil, né? E aí trazemos essa questão para a pesquisa. Aí nas imagens nós vemos ainda detalhes dessa celebração, o que mostra essa preocupação desse povo, do povo de Oeiras, que retroalimenta essa manifestação há mais de 200 anos. Os objetivos da minha pesquisa são o objetivo geral, que foi construir de forma participativa um inventário da celebração do Bom Jesus dos Passos de Oeiras, Piauí, para criar um instrumento que potencialize o reconhecimento dessa celebração como patrimônio cultural do Brasil. E, dentre os objetivos específicos, identificar e analisar fontes históricas, por exemplo, o documento da Irmandade do Bom Jesus dos Passos de Oeiras, que é um documento importantíssimo, que já foi objeto de pesquisa, né, de outros pesquisadores locais, como um dos documentos relevantes para o inventário desta cultura religiosa ancestral, símbolo da identidade da maioria da população de Oeiras. E também inventariar elementos, símbolos dessa celebração, flâmulas de tecido, o dossel, que é um quadrilongo de tecido veludo decorado com franjas nas bordas, que sai na quinta-feira da procissão da fugida, as imagens do século XIX, as vestimentas, lanternas em prata, o guião, que é um grande estandarte que vai à frente da procissão, como uma espécie de pendão, trazendo a sigla do Império Romano, além de flores, personagens bíblicas, como forma de garantir o direito à memória e à salvaguarda. Também fortalecer o sentimento de pertencimento por meio da construção participativa e colaborativa desse inventário. Para trabalhar, alinhamos na nossa equipe o conhecimento acadêmico aos saberes populares dessa comunidade. Era preciso essa troca, esse diálogo para se construir esse inventário. E daí criamos um grupo de trabalho, composto por representantes do clero, da paróquia da Vitória, da Diocese de Oeiras, das famílias cuidadoras, de funcionários da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, onde essas duas imagens passam o ano inteiro abertas à visitação, né, e às orações e à devoção. Né? Apostolado da Oração Sagrado Coração de Jesus, o Conselho Municipal de Cultura, o Instituto Histórico de Oeiras, o Museu de Arte Sacra também, porque muitas dessas peças que são utilizadas nessa celebração ficam no museu, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Oeiras, diretores, coordenadores e professores da Escola Municipal Juarez Tapiti, além de técnicos em rádio, TV, que trabalham aqui na cidade. E também a valiosa contribuição do artista visual e documentarista, o mestre em museologia por esse programa, Fábio Estefânio Lustosa Brito Lopes, e também técnico e fotógrafo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Faulkner Rainer, que muito contribuiu com todo esse processo. Para justificar a nossa pesquisa, nós trazemos a nossa experiência enquanto comunidade, enquanto devoto, enquanto pesquisador local, como membro da comunidade, agente local, com atuação no campo da cultura e do turismo, devoto, pesquisador. Eu trouxe para o programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí uma inquietação comunitária, uma inquietação que viesse trazer que viesse devolver, através desse instrumento, algo que pudesse salvaguardar a memória desse patrimônio tão rico, tão raro e tão complexo do povo de Oeiras. Na metodologia da pesquisa, né, para alcançar os objetivos propostos, usamos a pesquisação, visto que era preciso estabelecer uma relação entre o conhecimento e a ação, entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada, e destes com a realidade, baseada na autorreflexão e criação coletiva.
no diálogo, na escuta ativa e potencialização, num processo que se retroalimenta continuamente, revelando a própria identidade da comunidade. Alinhamos a isso o método etnográfico, visto que, como agente de cultura local, eu já era imerso nessa comunidade, vivenciando a celebração, participando ativamente dos ritos, registrando as impressões dos atores envolvidos, durante e depois da manifestação. Por isso, a partir dos dados coletados, nós iniciamos um processo de inventário participativo, colaborativo, referenciado pelas reflexões de Hugo de Barrini sobre inventários participativos, um nosso referencial maior. Além de utilizarmos também a história oral para a reconstrução das narrativas, pesquisa histórica, rodas de conversa, registro fotográfico. Utilizamos muito levantamento com aplicação de fichas de inventário, além de audiências públicas e discussão comunitária que envolveram estudantes, clero, agentes de desenvolvimento local, cuidadores dos passos, floristas, devotos e romeiros. Mas eu quero também realçar a importância das fichas do inventário que foram adaptadas do modelo disponibilizado pelo INRC, o Inventário Nacional de Referências Culturais. Todas essas metodologias configuram um caminho escolhido por essa pesquisa, que foram as metodologias participativas. A nossa pesquisa, a ação, nosso tipo de pesquisa, como eu já disse agora há pouco, é uma pesquisação, pois precisávamos de ações por parte das pessoas implicadas em todo esse processo, para que pudéssemos envolvê-las no estudo da realidade, né, do contexto atual elas vivenciam e se expressam através dessa manifestação de fé. Por isso, sempre tivemos ali a orientação de Michel Tiolan. Pesquisação, ela se deu ali em toda essa comunidade de uma forma também voluntária, porque era preciso se fazer uma mobilização, mas era preciso que essa população aderisse a esse processo de pesquisa. Aí nós temos na imagem o clero, o padre da Catedral Nossa Senhora da Vitória, o padre Benedito, da igreja, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, e Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras. O nosso estudo de contexto é Oeiras. Oeiras, a primeira capital do Piauí. Oeiras é detentora de um rico e complexo patrimônio que expressa a cultura política, histórica e religiosa de seus habitantes. A marca da colonização portuguesa está no casario colonial do século XVII, XVIII e XIX, mas está, sobretudo, nas festas e celebrações religiosas que atravessam a vida social até os dias atuais. O calendário litúrgico católico dita o calendário social da cidade e de seus habitantes até hoje. Em 2012, o IFAM tombou todo o conjunto arquitetônico e paisagístico da velha urbe, da nossa cidade, da nossa primeira capital. Mas esse tombamento, todo esse conjunto edificado, ele só faz sentido por quê? Porque existe aí a prática de saberes, existe aí todo um patrimônio imaterial, todo um patrimônio intangível que dá sentido a esse conjunto tombado. A coleta de dados, a nossa coleta de dados, ela se deu a partir de um levantamento de documentação, a elaboração e aplicação das fichas do inventário, levantamento de narrativas por meio de registros com a história oral e audiovisual, análise e apresentação dos resultados. É importante lembrar que muitos documentos, fontes primárias, foram consultadas durante todo esse processo, bem como estivemos em Lisboa, no conjunto de São Roque, na igreja de São Roque, visualizando também em loco como essa manifestação, como essa celebração, ela se processa lá nos dias atuais. A análise de dados,
para que fizéssemos uma análise de todo esse material coletado, nós optamos pela descrição densa. Lembramos Geertz, que nos diz: há 3 características da descrição etnográfica. Ela é interpretativa, o que ela interpreta é o fluxo do discurso social, e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o dito num tal discurso de sua possibilidade, e distinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. Como estamos em um programa de mestrado profissional, a pesquisa precisa devolver para a comunidade produtos e serviços, né? Passo agora a falar dos meus produtos e serviços, frutos desse processo de inventário participativo. Primeiramente, o meu trabalho final de mestrado, um relatório extenso, descritivo e documental, com anexos e apêndices. E também um livro inventário, com uma linguagem mais clara, mais acessível, onde os diversos públicos poderão acessar. Esse livro inventário já está pronto, diagramado, em versão digital. E nós queremos, no futuro, junto ao programa de mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia, lançar esse livro, né, impresso, em formato impresso. Está aí a capa dessa publicação, que tem como título Os Passos de um Inventário, a celebração do Bom Jesus, Oeiras, Piauí, Brasil. Para a capa dessa publicação, foi feita uma tela, óleo sobre tela, da artista visual Isa Marília, que é aluna da turma 4 do programa de mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia. Esse quadro que está aqui atrás, que foi levado também pelo diagramador, designer e arquiteto Vitor Veríssimo para a publicação. Aí mais uma imagem dessa celebração, porque eu queria mostrar para vocês que é uma publicação também muito rica em fotografias, onde as pessoas vão poder acessar, né, as várias simbologias dessa celebração, com fotografias também da professora Cássia Moura, que nos cedeu gentilmente o seu banco de dados de uma pesquisa que ela fez aqui anteriormente. Agora, mostrarei o memorial descritivo dos produtos e serviços dessa pesquisa que estou apresentando hoje. Primeiramente, fizemos uma mobilização pública aqui na cidade, com a presença do programa de mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia, aula que foi bastante divulgada nos portais locais, rádios, e contou com a participação de estudantes, professores e da população. Depois, elaboramos e adaptamos as fichas e os questionários, baseados no INRC. Ficha geral, ficha de território, ficha de equipe, ficha de celebração, ficha de objetos, ficha de fontes pesquisadas, a ficha de relatórios de imagens, fichas de roteiros de entrevistas. Depois, fizemos a aplicação de questionários e de registro audiovisual, em momentos que nós intitulamos de diálogos, cafés e memórias. E também aplicamos uma pesquisa na Escola Municipal Juarez Tapiti, com mais de 600 alunos do 5º ao 9º ano, como forma de também fazer uma radiografia mais diversa, mais heterogênea, porque aquela escola abriga alunos dos mais diversos bairros da cidade de Oeiras, do município de Oeiras, e de comunidades rurais. Era preciso também ouvir, né, as novas gerações, né, como essa celebração é vista nos dias de hoje. Depois, começamos a parte do inventário das peças e dos objetos usados na celebração. Após esse inventário, fizemos uma articulação junto à Câmara Municipal de Oeiras para a criação de instrumento legal em nível municipal. E também finalizamos esse registro no livro inventário em ações em meio digital, da importância da pesquisa em tempos de pandemia, porque quando estávamos a finalizar o livro inventário, a pandemia do Covid-19 assolou o mundo inteiro. E nós registramos isso em mais um capítulo, no último capítulo, ao qual intitulamos O Ano em que o Bom Jesus não saiu em procissão.
Aqui nós temos imagens de todo o processo, no interior das casas dos devotos e dos cuidadores, pessoas que dedicam sua vida o ano inteiro, né, para retroalimentar essa manifestação religiosa. Detalhes da imagem do século XIX do Bom Jesus dos Passos, a parte da peruca e da coroa, né, as roupas, as vestimentas, as camisolas também, que essas imagens vestem, objetos como a cruz e o andor, o resplendor, que hoje já não é mais o original, mas essa réplica que fica também ali no Museu de Arte Sacra. Temos também documentos, bastante documentos. Esse eu achei por bem trazer, a declaração do Poder Público Municipal da cidade, estado de calamidade pública, quando da Covid-19, o que impossibilitou a celebração acontecer esse ano de 2020. E essa imagem bastante emblemática, que é a imagem do nosso bispo Dom Edilson, em uma das capelas Passo, na primeira, né, onde ele está sozinho, a solidão, né, do nosso pastor esse ano com essa pandemia. Aí trazemos também a arte dessa ação proposta pelo mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia, que foi uma transmissão de uma discussão sobre a celebração do Bom Jesus dos Passos, e vendo sua importância como patrimônio cultural e material. Essa ação foi transmitida pelo Instagram e aconteceu minutos antes da hora que a procissão costumeiramente saía da Igreja do Rosário. Aí temos ainda um documento importante, que é um desdobramento da mobilização desse processo de inventário, que é a Lei Municipal 1903, de 27 de abril de 2020, que declara patrimônio cultural e material do município de Oeiras, a procissão do Bom Jesus dos Passos. E foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, com um projeto de lei encaminhado pelo vereador Expedito Martins, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Oeiras e sancionada pelo prefeito municipal de Oeiras, José Raimundo de Sá Lopes. Passo a fazer agora a conclusão. O inventário participativo da celebração do Bom Jesus dos Passos de Oeiras, Piauí, resultou em um conjunto normalizado de registros que são fruto de procedimentos, práticas e conceitos. Entretanto, mesmo com a metodologia prevista, a construção desse documento teve em seu percurso ações que partiram de uma necessidade coletiva. É por isso que em todo o texto costumei usar nós e não eu, fruto da participação dos atores sociais envolvidos. O inventário da celebração do Bom Jesus dos Passos de Oeiras, Piauí, vem como um chamamento público para a construção de instrumentos legais de proteção a partir da mobilização dos agentes públicos e privados, alicerçados na educação para o patrimônio, para a promoção da valorização e preservação de um rico patrimônio cultural intangível presente nos sertões de dentro. Eu queria, antes de passar para as referências, dizer da alegria de estar apresentando esse trabalho final de mestrado, que trata do patrimônio imaterial, em 2020, ano em que o Brasil comemora 20 anos da implementação de políticas de reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial. Minhas referências. Gostaria de pedir licença à banca para finalizar esse momento de apresentação, fazendo uma homenagem a um amigo, um dos 13 pesquisadores da turma 4 do Programa de Artes, Patrimônio e Museologia, que nos deixou em 2019 de forma prematura e trágica. Danilton Nóbrega, um grande amigo, um garoto extremamente livre e transgressor. Ele passou toda a sua vida plantando esperança. Quem o conheceu sabe disso. Por isso mesmo, Danilton, recorri a um poeta, um dos poetas que mais gosto, transgressor como você, também, o nosso anjo torto, Torquato Neto. Faço agora a leitura deste poema, nesses tempos tão sombrios de pandemia, e dedico a você. Poema do aviso final. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo. Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida
ou tudo será posto de lado, e na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se firmará a machadadas. Que a esperança plantada por Danilton e carregada por todos os devotos, romeiros e promesseiros do bom Jesus dos Passos de Oeiras seja o nosso alimento na nossa caminhada. Muito obrigado. Bom, obrigada, Stefano, por respeitar esse tempo, né, por considerar. Você foi impecável no seu tempo, né? Imediatamente eu passo agora a palavra à professora Marta Rosa Borim, para que possa fazer as suas considerações ao trabalho. Por favor, Marta, é um prazer recebê-la. Bom, boa tarde, então, a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da querida doutora Áurea Pinheiro e do Francisco Stefano para compor com o nosso estimado professor doutor Antônio Pereira mais uma banca de mestrado do Programa de Patrimônio de Pós-Graduação em Arte, Patrimônio e Museologia da UFP. E tive a honra de conhecer de perto e posso dizer que o curso é não somente inovador, mas propulsor de inúmeros projetos comunitários, tão necessários para a preservação do patrimônio cultural e o desenvolvimento sustentável da região do meio norte do Brasil. Guardo com muito carinho as experiências que vivenciei através da missão científica que participei, organizada pela professora Áurea. Eu vou fazer alguns comentários gerais e depois sobre cada um dos produtos que nós recebemos, ou dos trabalhos. Embora eu tenha lido a dissertação primeiro, eu vou iniciar pelo produto. E, de antemão, eu gostaria de parabenizar o Francisco Stefano pela apresentação. Ele é um excelente comunicador, e a apresentação ela foi muito clara, né, do trabalho. E eu gostei muito, inclusive, do teu encerramento e a dedicatória que você fez, que me comoveu bastante. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre o texto lido e depois algumas sugestões e observações que eu fiz aqui. Bom, tanto o texto da dissertação como o produto está muito bem escrito, tem uma leitura fluida. O layout apresentado é de muito bom gosto. Representa a sacralidade da celebração, com a suavidade das cores da flor do passo. É um lindo e um belo trabalho. Parabéns ao autor, à sua orientadora e à Cássia Moura, que é responsável pela bela apresentação da obra. Nós recebemos, então, aqui 2 trabalhos, foi um trabalho exaustivo, eu imagino, que é a dissertação e o outro produto. O produto, na introdução, o autor ele apresenta todos os elementos formais. Ela é clara, na minha concepção, e convence o leitor sobre a importância, a necessidade de guardar, registrar essa tradição, a partir do inventário participativo da celebração do Bom Jesus dos Passos, que é a principal romaria do Piauí, que ocorreu desde 1852. Explicita a escolha da tipologia, da metodologia a partir de Barrini, que é o inventário participativo. Uma metodologia de difícil execução, mas o autor ele apresenta detalhadamente o exaustivo caminho percorrido, pois se reuniu com a comunidade, com voluntários, com o poder público, para debater e decidir sobre o que seria ou não passível de preservação e difusão, o que confere aos resultados da pesquisa aquilo que vai representar a coletividade,
a devoção no território onde ela está inserida. Me parece que a opção pelo inventário participativo foi apropriada, pois os detalhamentos das descrições, a inserção e a imersão do autor na comunidade, mesmo sendo devoto e coparticipante, conforme ele deixa claro na celebração, ele não impediu de manter o distanciamento na análise e na própria narrativa. Ao contrário, conjugando a pesquisação com o método etnográfico, registrando detalhadamente o processo de manutenção da tradição, as emoções, as impressões dos agentes sociais e atores envolvidos durante e depois da procissão, deu sentido e enriqueceu a narrativa, destacando e fortalecendo o significado do patrimônio, alicerçado na participação das pessoas da comunidade, nos detentores da manutenção da tradição do catolicismo português, que neste caso sugere, com as associações religiosas dos leigos, surge aqui, nesse caso, no período colonial brasileiro. O que se percebe é a tradição como um vetor, propulsora desse bem de salvação, pois a pesquisa demonstra que nem todos os partícipes são realmente devotos. A pesquisa, além de documentar, propôs políticas de salvaguarda da celebração como patrimônio cultural e material do Brasil, valorizando a comunidade religiosa de Oeiras, parte dessa demanda pelo inventário para sua salvaguarda. Esta integração dos saberes acadêmicos com os saberes da comunidade, entendo que contribui também para pensar a cidade, o território como um espaço educativo, onde as práticas, os ritos desta celebração se renovam a cada ano que é celebrado. Inclusive, penso que este inventário participativo pode contribuir com propostas de atividades geradoras de emprego e renda, conforme nos desafia Varrini quando ele diz que este é o maior significado do patrimônio cultural. Ainda o estudo comparativo entre Lisboa e Oeiras, no Piauí, confere ao trabalho uma singularidade. Feita essas observações, que considero positivas para a apresentação, faço agora, então, algumas sugestões, Francisco, sobre o produto, a fim de contribuir para a melhoria, e, na verdade, é a minha leitura, né, do trabalho, que algumas coisas talvez eu esteja equivocada, mas nós estamos aqui dialogando sobre isso. Eu senti falta das datas nas fotos, sobretudo as que estão em preto e branco, e uma pequena descrição das imagens apresentadas. E também creio que poderia ter no produto fotos das capelas dos passos, né? Tem uma ali que seria a que representa a solidão do bispo nesse tempo de pandemia, mas são mais de uma. Então, elas são muito representativas nessa caminhada. Eu acredito que ilustraria melhor esse percurso. Também vejo que faltou colocar as referências de pesquisa, pelo menos no material que eu recebi no final do trabalho. E tem algumas citações no texto que estão sem referências, mas isso são questões formais, muito simples, fácil de arrumar. Eu penso que a vestimenta de Maria Beru, que é uma personagem significativa da celebração, a exemplo da roupa da cor roxa dos homens, deveria ser descrita, apontando o seu apelo simbólico, pois não configura uma roupa de uso comum, ela tem uma função na procissão, ela é usada como um sinal distintivo e chama muita atenção. É uma marca distintiva na celebração, então ela é para ser vista e não invisibilizada. Então, quem sabe, eu sei que o trabalho ele é bastante detalhista, tem muitas descrições, mas essas representações acho que são significativas. Outro elemento simbólico que também poderia ser mais explorado, penso que seria os pagadores de promessa, as pedras na cabeça, o que isso significa, né? Carregamento da cruz e a flor de passo nas mãos dos fiéis.
Então, procurei pensar um pouco sobre a flor de passo, e como você faz menção no trabalho também do alecrim, eu encontrei algumas imagens da flor do alecrim que me parecem que são semelhantes a essa flor do passo que é confeccionada em papel de seda para a festa do Senhor dos Passos. Então, fiquei pensando nessa relação, porque você relaciona também no texto, apresenta a função, né, do alecrim na celebração, mas também pensar no que significa o alecrim, né? Ele tem uma conotação simbólica também, então qual estaria associada à coragem, à fidelidade, à confiança, à espiritualidade. Então existe uma simbologia popular nisso, né? Então, se nós estamos pensando nesse sentido da celebração, e também tem uma relação do alecrim com Maria, né? Tem algumas, na época que ela fugiu para o Egito, e ela descansou junto a um arbusto de alecrim. Então, isso teria algum significado, teria relação, imagino, com uma celebração religiosa como essa que vem sendo apresentada. E também tem uma outra questão que poderia ser levantada, e eu fiquei pensando sobre isso, já que você menciona o hibridismo. O alecrim também estaria associado a crenças populares, como afastar a inveja e o mal olhado, né? Então, eu fiquei pensando nesse sentido, porque as tradições, elas mudam, né, temporalmente, de uma geração para outra, e geograficamente também elas mudam no espaço das culturas, e também com os grupos humanos, então teria diferentes conotações. Fiquei me questionando sobre isso. Bom, ainda uma outra reflexão que eu fiz a partir do texto, pensando no próprio inventário, como ele pode ser permeado de valor, uma vez que se destina à construção de narrativas sobre determinados grupos sociais, como você vê aqui, e histórias, no caso de celebrações, depende dos bens que são levantados, daquilo que você considera importante para a identificação. Então, tem várias questões que são levantadas num documentário. Você fez as suas escolhas. E eu fiquei me perguntando ainda qual seria o poder simbólico aqui da gastronomia, né? Porque aqui aparece o tradicional quibe, que é uma receita, conforme você menciona no texto, transmitida de geração para geração, um alimento à base da abóbora, e um prato típico da Semana Santa de Oeiras. E a gente sabe que a cozinha, ela sempre foi representada como um elemento de identidade regional, né? Então, nesse caso, aqui tem uma forte influência da culinária dos afrodescendentes, me parece. Então, seria um contraponto de uma identidade nacionalizada, uniforme ou não, né? Então, eu pergunto se o consumo do quibe na festa, ele estaria associado a essa identidade cultural, mais localizada, inspirada na comida, né? Ou seria relacionada à obrigação, a oferenda do orixá, né, se nós estamos pensando em hibridismo. Então, fiquei raciocinando sobre essas questões, mas eu sei que talvez isso não seja o teu objeto de pesquisa, mas me levou a pensar nesses temas. No produto, na página 63, no quadro dos símbolos e significados do ritual, você indica que irá apresentar a denominação e a função dos elementos simbólicos. Mas, no meu entender, você fez uma descrição enquanto deveria dizer do significado simbólico de cada elemento. Então, vou dar um exemplo aqui, a cruz. A cruz, ela tem um valor espiritual desde o cristianismo primitivo. É um meio pelo qual a humanidade poderia alcançar a redenção. A cruz, ela é considerada como indispensável para o cristão, no sentido de estar disposto ao sacrifício, né, de dar a vida por Jesus. Mas ali você indica que a cruz é de cor preta, colocada na imagem do bom Jesus na procissão. Considero que seria melhor dizer que a cruz, que é carregada por Jesus na procissão, representado na imagem,
ela representa o sacrifício do Jesus e o meio pelo qual a humanidade, o povo de Oeiras, poderia alcançar a redenção. Então, pensar um pouco no símbolo disto, né, para a comunidade, foi isso que eu pensei a partir da indicação que vem como título do quadro, né, que seria o poder simbólico do que ali está representado. E a relíquia do Santo Lenho. Eu acho que tem um errinho ali que colocou Santo Lenho, né, é um erro de digitação. Essa questão eu acho bastante controversa, você menciona isso no texto, nos dois textos também, colocando que a bênção da imagem ela é feita pelo bispo diocesano, que segura nas mãos a relíquia da Santa Cruz, um fragmento que se acredita, né, ser da cruz original da qual Jesus Cristo foi crucificado, é um símbolo de fé católica. E aí coloca a data, quando é que isso aconteceu, na diocese, 1959, e o bispo. Bom, fiquei me questionando sobre isso, eu acho que já tínhamos comentado, isso me aconteceu aqui também, no Museu Sacro de Santa Maria, o questionamento sobre a suposta relíquia da cruz num relicário, de como isso poderia estar exposto no museu. Mas, na verdade, a gente sabe que é muito difícil ser uma relíquia do Lenho da Cruz, né? Porque isso nem os bispos consideram como verdade, porque, segundo o historiador cristão do século IV, a mãe do imperador romano Constantino, a Santa Helena, a Helena de Constantinopla, ela tinha encontrado as 3 cruzes, né? E os pedaços de madeira tinham se espalhado pela Europa. Mas tem muitas críticas sobre essa questão. Então, eu penso que teria que comentar, talvez numa nota de rodapé, sobre essa crença popular, né? Poderia ser uma relíquia de um santo, que isso ainda acontece nas igrejas, elas recebem a relíquia de um santo, né? Até hoje. Mas da cruz, eu acho que teria que fazer uma ressalva numa nota de rodapé sobre esse tema. Ainda na página 33, no interior da igreja há uma enorme, uma enorme movimentação. Os sacerdotes cuidam dos paramentos, os homens que carregam o andor com a imagem do Bom Jesus, uma veste de cor roxa, uma espécie de camisola, para diferenciar dos demais fiéis. Eu trocaria esse termo camisola e pensaria, quem sabe, numa espécie de batina, porque essa vestimenta, ela representa a castidade, a batina representa a castidade dos clérigos, é diferente de uma camisola. Então, essa vestimenta que os homens usam de cor roxa, ela tem uma conotação mais sóbria, né, voltada para a espiritualidade. E o termo camisola remete a outra coisa. Então, eu penso que esse termo deveria ser substituído, né? E ainda senti falta no texto, nos dois textos, uma fotografia dessa roupa, né, ou uma pessoa vestida com essa roupa, porque, na verdade, ela tem ou é uma capa, né, mas camisola eu não usaria o termo. Eu sei que em Portugal camisola tem outro sentido, diferente do Brasil, mas no Brasil camisola a gente se usa para dormir, né, pelo menos aqui no Sul. Então, fiquei pensando sobre essa questão. E alguns aspectos, assim, formais do texto, eu depois encaminho ele por e-mail, porque são questões que aqui agora não tem sentido ficar comentando, estão mais relacionadas à própria estrutura, né, da dissertação. Que, na verdade, quando eu li o trabalho da dissertação, eu comecei a ler como um projeto de pesquisa, né, e fiquei me perguntando, bom, daí, se é uma dissertação, eu penso na construção de uma forma diferente. Então, no sentido de apresentar na introdução os objetivos, né, em forma de texto,
na própria introdução, a metodologia, o público-alvo, aquilo que você fez separadamente ao longo do texto, eu penso que ali ele deveria estar em forma corrida. Mas isso é uma questão de estilo e também de exigência da própria universidade. Então, eu faço essa observação aqui, mas também não sei se procede nesse caso. Não apareceu no texto que eu recebi um modelo do questionário usado. O que você usou para fazer questionamentos foram feitos, né? Porque se percebe na construção do texto que muitos elementos você utilizou para construir um inventário para que ele fosse comunitário realmente, com a participação da coletividade. Então, seria interessante colocar em anexo o modelo desse questionário, que eu acho que valorizaria o trabalho apresentado com relação ao texto. Por fim, eu gostaria novamente de parabenizar o Stefano, o Francisco e a professora Áurea pela orientação, e considero um trabalho relevante para o patrimônio cultural, sobretudo do meio norte do Brasil, e com uma linda apresentação, inclusive fiquei muito surpresa com a escrita e com o layout que foi apresentado. Meus parabéns. Obrigada. Fernando Antônio começar a falar, eu gostaria apenas de dizer, Marta, só um esclarecimento de que, na verdade, nós não trabalhamos com o conceito de dissertação no nosso mestrado, né? O nosso mestrado, ele tem natureza profissional e a nossa opção é pelo um relatório. Então, por isso que nós chamamos trabalho final de mestrado, porque, na verdade, é um relatório técnico, sensível, do trabalho que foi realizado, né? Então, o aluno apresenta essa discussão, né, essa discussão teórica, metodológica do trabalho que ele realizou e apresenta um produto, né? Então, relatório e produto e serviços. Professor, por gentileza, com você. Fechado. Já está a funcionar? Estão a ouvir? Pronto. Eu queria, em primeiro lugar, saudar, a partir do centro de Portugal, eu estou em Alpiarça. Se vocês quiserem ver onde fica muito perto daquilo que é o centro geológico de Portugal, portanto, mesmo no centro deste pequenino retângulo, que cabe provavelmente várias dezenas de vezes no Brasil, naturalmente, e de facto estou em férias, mas é um prazer voltar, porque o mês de agosto é o tradicional mês de férias na universidade e no ensino em Portugal, e porque também, embora umas férias, ainda esta manhã tive uma reunião do Conselho de Gestão da faculdade, porque é necessário continuar a manter tudo aquilo que é necessário para a faculdade funcionar, apesar da faculdade estar fechada 2 semanas, porque também temos o problema da pandemia e, portanto, foi necessário regularizar os serviços, e o mês de agosto também é o mês do orçamento do Estado e, portanto, todas as instituições têm que produzir o seu orçamento. Só agora, na próxima semana, é que verdadeiramente não estarei incomodado por nenhuma realização. Mas esta não me incomoda nada, é um prazer enorme, porque é regressar indiretamente ao Piauí, a Oeiras, que eu já visitei, e com a companhia das minhas queridas amigas Cássia e Áurea, que me levaram a essa cidade. Eu ainda hoje recordo a visita ao museu, a visita à catedral, em primeiro lugar, é importante dizer que gostei imenso de visitar a catedral, em que vi as imagens que estão aqui faladas, naturalmente. A catedral tem, aliás, outras imagens, eventualmente até sob o ponto de vista artístico mais importantes, que será o caso
por exemplo, de um Cristo Crucificado, que é uma peça que eu considero talvez do melhor que se encontra em todo o Piauí e no Brasil, em termos de imagem barroca, do melhor mesmo que alguma vez encontrei. E depois na visita ao museu, que gostei muito, que aliás a diretora, não sei se ainda é a mesma, me apresentou o museu de uma forma muito interessante, e no final tive, enfim, a enorme prazer, como português, de encontrar um centro dedicado ao estudo da obra de Eça de Queiroz, que é um dos maiores escritores portugueses, e portanto, chegar aos confins do Piauí e encontrar um centro dedicado à obra de Eça de Queiroz é para qualquer português um enorme orgulho, não é? Porque Eça de Queiroz é um dos grandes vultos da literatura portuguesa, ou da língua portuguesa, é importante dizer, porque ele é um escritor universal. Portanto, foi um prazer. Quero, em primeiro lugar, felicitar o trabalho do Stefano, que foi um trabalho muito rigoroso e, sobretudo, um levantamento também com muita paixão, porque se nota o seu enorme empenhamento com a preservação deste património, até pelas funções políticas que atualmente desempenha, que são as que melhor, na realidade, servem à preservação desta memória através de políticas públicas. Saudar naturalmente os restantes companheiros da banca, em particular, além das minhas queridas duas amigas que estão comigo em Portugal, portanto elas estão aqui perto. Não, o perto, quer dizer, não é tão perto, em Portugal são 400 quilómetros, no Brasil é daqui a ali, não é? Porque dentro do Piauí, para se chegar a Oeiras, a partir de Teresina ou a partir de Parnaíba, tem que se andar muitíssimo mais, não é? Do que em Portugal, para chegar ao pé onde estão as minhas queridas amigas. Mas não só elas, mas também a professora Marta Borim, que eu guardo grandes recordações, é uma excelente profissional, e que quero aproveitar e dizer que vamos para a frente com o nosso protocolo entre as nossas duas universidades. Portanto, Marta, não se esqueça disso. Vamos para a frente. Eu agora estou em condições ótimas para pôr isso de pé. Mas não vou naturalmente repetir aquilo que a professora Marta já disse, com o qual eu estou inteiramente de acordo. Vou chamar a atenção de outros elementos. Queria dizer que é perfeitamente claro, a partir da leitura do seu relatório e da leitura do seu livro digital, o percurso da investigação ou da pesquisa, fica perfeitamente claro os objetivos iniciais, a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Chama aqui a atenção de quão é importante também os inquéritos que você fez aos alunos do ensino secundário, também aos participantes e os quadros que estão registados no final do relatório em quadros que você realizou e que são muito claros, porque também mostram a força de um ritual que atrai pessoas que não estão totalmente dentro do próprio universo religioso em causa. Uns porque pertencem a outras religiões, como as pessoas evangélicas, por exemplo, mas que não deixam de participar na religião, nesta celebração, e outras pessoas que, não tendo hoje já religião ou não tendo uma prática da fé, podem ter uma religião, mas não têm uma prática da fé cotidiana ou regular, de qualquer maneira também participam. O que quer dizer que esta festa, esta festividade, se transformou num acontecimento agregador e também igualitário, de alguma maneira, porque, olhando para as fotografias de antigas celebrações e as atuais celebrações, nós sentimos que é uma festa extremamente igualitária. Ou seja, as hierarquias sociais deixaram em grande medida, que ainda estão presentes em Lisboa, é importante notar isso, ou eventualmente em Macau, não estão presentes em Oeiras. E porquê? Porque há uma democratização, ou eu até diria uma apropriação popular da festividade, de forma que ela hoje em dia mantém naturalmente uma vinculação eclesial, portanto a Igreja controla a celebração, mas só até um certo ponto, porque todo o resto é uma vivência popular do ritual e da celebração. E ela está
expandida, digamos assim, na comunidade, atravessando credos diferentes, e isso é a prova de que é, de facto, um património não apenas religioso, mas cultural no seu sentido mais amplo. Portanto, não apenas um património religioso, porque estamos a falar de uma celebração religiosa que tem calendário próprio, que é o da liturgia, efetivamente, mas que está, hoje em dia, diversificada, expandida para toda a cidade. É um lugar, é um momento em que a população se encontra, confraterniza, houve também uma série de hibridizações, é uma questão importante, já volto a ela, umas hibridizações várias, com outros fundos religiosos, outras dimensões culturais, e, portanto, esta celebração, até pelo título que tem, celebração, é coletiva, é generalizada, e não apenas um património da Igreja Católica. E isso, a partir da leitura do seu trabalho, fica particularmente claro. E essa é a principal felicitação que eu lhe faço, porque não teria essa leitura se não tivesse lido o seu trabalho. Porque, à primeira vista, eu pensaria, não, isto é um fenómeno religioso e reduzido. Não, no Piauí não é. É um fenómeno que já ultrapassa, embora continue a ser religioso, ultrapassa as fronteiras de uma só religião. E se transformou num fenómeno religioso genérico, totalmente enquadrado no sentir da população, em que há uma confraternização geral, há um desejo de expiação daquilo que se consideram ser os pecados, e um desejo de confissão dos mesmos, e um desejo de renovação dos mesmos. No fundo, a mensagem cristã original tornou-se uma mensagem coletiva, geral, da população. E isso talvez tenha sido a grande triunfo, finalmente, da mensagem cristã, em que a população absorveu, independentemente dos seus atuais credos particulares, e até, eventualmente, políticas teve de uma dimensão católica, exclusivamente. Em Macau está entre as duas. É uma celebração de encontro entre lusodescendentes e chineses cristãos. Portanto, dá um sentimento de pertença a uma cidade única que é Macau, cujo território teve uma história de 500 anos diferente do resto da China e diferente de Hong Kong. Há famílias de Hong Kong que vão, porque são as famílias de origem macaiense que hoje em dia vivem em Hong Kong e, portanto, continuam a sentir-se pertença dessa festa, dessa festividade. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o facto do percurso, que eu gostei imenso de ver na sua leitura. Repare que em Lisboa, como em Macau, é entre duas colinas, porque as igrejas de partida e de chegada estão em colinas. Cidade de Lisboa, você visitou, é extremamente... não é uma cidade plana, como é, de alguma maneira, Oeiras. Não é? Oeiras é muito mais plana do que Lisboa. A cidade de Lisboa é imensa, e a cidade de Macau é também cheia de colinas. Portanto, em Macau e em Lisboa há parte-se de uma colina para chegar a outra colina. De uma colina mais alta para chegar a uma colina mais baixa. Em Oeiras, parte-se de uma colina mais alta para chegar ao centro da cidade, que não é bem uma colina ou um monte, mas é a parte mais alta da grande praça da cidade. Não deixa de ser curioso. É a parte mais alta da grande praça da cidade. O grande arraial. Aliás, é importante porque esta palavra é uma palavra muito antiga em Portugal e que também passou para o Brasil. Aquela grande praça é um arraial. Ainda é a reminiscência, provavelmente, da origem de Oeiras, para mim. O grande arraial. Se reparar a mais antiga planta que você publica, de 1801, o arraial está lá bem marcado, não é? Depois as ruas começam a ser bastante mais estreitas e irregulares, mas o arraial é claro e preservou-se em Oeiras de uma maneira muito importante. É importante também dizer que
e isso você diz de uma forma clara, não interessa tombar toda a cidade, se não se classificar também e preservar esta manifestação viva da cultura popular, que é a celebração. É ela que dá sentido ao próprio percurso urbano, porque o atravessa todo. Não é? Nós vemos pela planta do tombamento e depois o percurso da procissão, ela atravessa e dá sentido, até com as suas capelas dos passos. Várias cidades portuguesas têm isso. Setúbal, onde eu trabalhei durante 30 anos, tem exatamente também, e é uma cidade mais plana, também passos entre as igrejas principais, entre as quais se fazem as procissões. Portanto, achei que o seu trabalho, do seu ponto de vista da metodologia e dos pressupostos, está correto. Não sei se chamaria, agora vou passar às questões de pormenor. Introdução à introdução, porquê? Porque a introdução, que vocês ali chamam introdução, rigorosamente é a síntese da festa, é a descrição da festa. Ora, uma introdução, mesmo num relatório, anuncia o que é que se vai passar. O que é isso no seu relatório? É o resumo. O resumo que você apresenta é um anúncio do que é que se vai passar no seu trabalho. É um dos melhores resumos que eu já li. Está perfeitamente claro naquele resumo o que é que vai ser o seu trabalho. Agora, a introdução é puramente uma descrição da festa ou da celebração. Portanto, isto está bem, mas então apresentação da celebração. Eu acharia que era mais correto do que introdução. Ou então introdução, 2 pontos, apresentação da celebração. Assim eu já compreendo, porque em seguida você define a literatura, a fortuna crítica, define os objetivos, a metodologia e, finalmente, o corpo da investigação ou da pesquisa que conduziu ao inventário participativo, a partir das histórias das pessoas, das histórias orais e dos testemunhos, que ajudaram naturalmente a encontrar os significados e as chaves para a compreensão de vários dos objetos. Eu também concordo que alguns têm que estar mais fotografados. E, finalmente, o resultado que é, no fundo, como é que a celebração é vista pelos seus participantes, ou pela cidade, e com amostras muito claras e, ao mesmo tempo, muito significativas, que você consegue fazer dos participantes e depois de públicos que podem não ser diretos participantes, mas que assistem também à festa. Portanto, eu achei muito claro tudo isso. Agora vou dizer algumas coisinhas. Olha, as palavras-chave, em primeiro lugar, porquê que você põe Oeiras e Piauí? Não tem qualquer sentido. Porque você, quando põe celebração do Bom Jesus, pode pôr entre parênteses Oeiras, Piauí, porque você situa e assim põe com mais 2 palavras-chave 2 conceitos fundamentais do seu trabalho. Um deles é história oral e o outro é hibridização. Porque esses sim é que são conceitos importantes. Oeiras e Piauí não são palavras-chave de espécie alguma. Porque, enfim, isto é uma celebração em Oeiras, no Piauí, mas é só por isso, porque é a celebração que é realizada lá, não precisa de ser palavra-chave. Agora, hibridização e história oral, isso sim, porque são conceitos-chave que são desenvolvidos na sua pesquisa e que você precisa de pôr na palavra-chave inicial. Porque Oeiras e Piauí entram entre parênteses a seguir a outra coisa, a questão da Verónica. A Verónica não é o sudário, atenção. O sudário é o pano que enrolou Cristo morto no túmulo. A Verónica apenas o pano que enxugou o rosto no caminho para o Calvário. Portanto, nos passos, precisamente, não é? Das 14 estações. Portanto, muito cuidado, porque em vários momentos aparece Verónica e sudário como sendo a mesma coisa. Não é. Isso tem que ficar claramente definido, não é? Por outro lado, BU, não é? Vem num sítio, na introdução, penso, como origem no Dolormeus, no cântico de Dolormeus, não é? E depois vem como, noutro ponto, na página 54 ou 55, como a interjeição El. Portanto, tem que decidir qual é verdadeiramente a origem porque ou é a interjeição, El, não é? Ou é o Dolormeus, não é?
vejam e compreendam que não pode haver dor tão grande como aquela que é a minha dor, dolor meus. Dolor é masculino em latim, por isso é que fica em meus, não? Era mia, não é? Portanto, na realidade, é isso que tem que ficar claro. É dito uma coisa na introdução e depois é dita outra coisa na página 54. Continuando este inventário de pequenas coisas, exato, eu não queria, só preciso de consultar aqui as minhas notas. Esta história de não estarmos presenciais. Exato. Considero os produtos. Pronto, agora relativamente em relação a pequenas dúvidas, acho que está tudo bem. Também entre as várias referências que aparecem no texto e depois não aparecem nas referências finais, há um Lopes que você usa de 2014 sobre Macau, não aparece na bibliografia final, portanto, na lista final das referências. Portanto, muito cuidado. Às vezes escapa, isso aconteceu. A mim também me aconteceu com uma tese de doutoramento. Portanto, coisas que são citadas no corpo do texto, depois não aparecem no fim. E eu, por acaso, até calculo quem seja esse Lopes, porque tenho a sensação que é um antigo colega, meu aluno e, entretanto, meu conhecido, que trabalha em Macau, e já agora queria ter a certeza se era ou não era, porque exatamente é um livro que eu, em princípio, até nem conheço bem, porque conheço muito bem a história de Macau, fiz lá 3 museus e, portanto, tenho inúmera bibliografia escrita sobre Macau, não sobre o Senhor do Espaço, atenção, sobre outras realidades de Macau, mas gostava de saber quem é que é este Lopes que escreve em 2014 sobre a procissão do Senhor dos Passos. Porque eu penso que a ser a pessoa que eu penso é até um jornalista, portanto é alguém com uma relação profissional próxima com a sua. Finalmente, relativamente agora aos produtos, aos serviços que você oferece, o livro digital para mim é fundamental, mas você também tem que criar uma app, uma aplicação, porque hoje em dia toda a gente, meu caro amigo, tem telemóvel ou celular, como vocês dizem no Brasil, toda a gente tem celular, portanto, em vez de estarmos a produzir mais papel, pegada ecológica, não esqueça isso, não é? Pegada ecológica, o que é que você pode continuar a ter o seu livro em formato digital para ser descarregado em pontos onde haja Wi-Fi. A igreja pode ter, a catedral pode ter Wi-Fi, a igreja da Rosário pode também ter Wi-Fi, as capelas podem estar munidas com um beacon com Wi-Fi e, portanto, o que é que acontece? As pessoas andam a circular pela cidade, podem fazer o percurso, os visitantes, e podem, ao mesmo tempo, ter a informação essencial. O seu livro pode estar descarregável na sua totalidade ou em pedaços, naturalmente, através de códigos QR, que é outra hipótese, por exemplo, junto às imagens que estão na própria matriz, na própria igreja matriz ou na catedral, ou no museu onde estão as peças históricas que são utilizadas, como sejam as lanternas, os resplendores, etc. E ao mesmo tempo, a pessoa que está a viajar pela cidade e a percorrer a cidade pode ter essa aplicação que a ajuda a fazer o próprio percurso, a recriar o próprio percurso e a ter a informação adicional. Acho que isto é um elemento que poderá ajudar, sobretudo agora em tempos de pandemia, em que tivemos que apostar cada vez mais no digital e, portanto, e na comunicação digital, é muito mais importante do que estar a fazer papéis e folhetos. Porque toda a gente tem um celular, não tínhamos quaisquer dúvidas. E, portanto, e em vez de sentirmos que o celular pode ser inimigo da cultura, ao contrário, torna-se um veículo da cultura, um veículo da identidade. É exatamente aquilo que se pretende. E, portanto, os próprios jovens tentarão uma aproximação completamente diferente quando começarem a sentir que no seu celular aparecem aplicações que eles podem descarregar com informações importantes sobre esta festa. E, portanto, poderem levar para casa no seu celular essa mesma informação. Portanto, acho que é isto que você tem que repensar, e, aliás, estando atualmente no Executivo Municipal, você tem todas as condições
para suscitar que, a seguir ao decreto de reconhecimento e classificação, ou tombamento, então agora passa a haver também um esforço na cidade até porque esses beacons, esses transmissores, podem dar outras informações, não só essa, mas todas as outras informações importantes para a cultura e o património local. Tenho dito. Bom, obrigada a Marta pelas suas reflexões, né? Acho que muito pertinentes. Gostaria até que você enviasse as suas notas pontuais, né? Para que o Stefano e eu também possa colaborar para que esse trabalho fique ainda melhor, né? Também agradecer ao professor Fernando Antônio, né, pelas suas considerações, né? Quer dizer, é sempre maravilhoso encontrar vocês dois, né? Vale destacar aqui que o professor Fernando Antônio e a professora Marta Borim foram, assim, peças chaves na construção deste mestrado, né? O professor Fernando Antônio foi meu colaborador no projeto de pós-doutorado que eu fiz na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Ainda hoje colabora com o programa, né? Quer dizer, é um apaixonado pelo Piauí, como vocês podem ver, né? É apaixonado tanto pelo sertão, também pelo litoral. Exatamente. Eu acho que ultimamente ele gosta mais do litoral. Né? Sim, Mas litoral, sem dúvida. Mas gostei muito de estar em Oeiras, não é? Gostei muito de estar em Oeiras. E ainda por cima, Oeiras é por causa da homenagem ao Marquês de Pombal, não é? Porque ele era o conde de Oeiras, não é? E, portanto, a criação da cidade, tudo isso tem que ver com a figura do Marquês de Pombal. Como vocês sabem, eu admiro muito, como um grande estadista, não só para Portugal, mas também para o Brasil, porque o Brasil tem a unidade territorial que tem hoje, é devido ao facto do Marquês de Pombal ter unido o Pará e o Brasil, porque eram até então duas colónias separadas no tempo do domínio espanhol em Portugal. E o Marquês de Pombal reuniu de novo essas duas colónias. Por isso o Brasil é hoje do tamanho que ele tem, exatamente. Então, é sempre uma delícia ouvir o professor Fernando Antônio, né? Esse homem muito, muito sábio, né? E intelectual, e também agora um gestor, não sei como é que ele está saindo com essa de gestor, mas eu acho que é muito bem, porque ele gosta mesmo de pesquisar, de estudar, de dar aulas, que é o que ele gosta muito. Né? Mas continua a dar aulas, eu não deixei de dar aula, era o que faltava, exatamente. O gestor, há uma equipa, e portanto tive uns meses muito difíceis. A Áurea pode imaginar, não é? Mas sim, agora tenho uma excelente equipa, um gestor também sabe fazer uma equipa, não é? Esse é que é o fundamental. Exato. Esse é o segredo da gestão, é saber construir. É fazer uma equipa e dirigi-la. Então, esse mestrado, ele deve muito, né? A professora Marta Borim, eu me lembro que ela corrigiu item por item, né, do projeto que enviamos para a CAPES e fez muitas contribuições, acrescentos, né, e isso num trabalho que ela fez quando fez estágio pós-doutoral comigo na Federal do Piauí. Então, gente, é uma delícia encontrar vocês aqui e ver os frutos, né, que esse mestrado está plantando, né, essas sementes e esses frutos que estão sendo colhidos, né. Eu passo imediatamente a palavra para o Stefano, para ele fazer considerações com relação ao que os professores colocaram, depois eu faço algumas últimas considerações, eu, professor e Marta. Professor, criei um grupo temporário no WhatsApp para falarmos, depois saímos daqui, os microfones de vocês vão ser desligados, e câmera, tudo, minha também, e nós vamos falar os três sobre o trabalho, mas agora vamos ouvir o Stefano.
Eu queria agradecer as contribuições dos professores, muito pertinentes, e queria fazer algumas colocações relacionadas ao que foi colocado. A primeira a professora Marta fez algumas colocações interessantes sobre alguns elementos da manifestação, em que ela chama a atenção para um aprofundamento maior da pesquisa nesse sentido. Na verdade, como essa manifestação ela é uma manifestação extremamente complexa em símbolos, né, em elementos, então, quer dizer, a gente, com o processo, com o passar do tempo, era necessário se estabelecer um certo limite, porque a pesquisa já era muito exaustiva, porque além da questão das narrativas, existia uma parte de consultas documentais e uma parte do inventário, mesmo sendo colaborativo. Então, talvez a gastronomia, por exemplo, eu costumava sempre dizer isso para a professora Áurea, só as flores dariam um inventário, só a gastronomia daria um outro inventário. Então, na verdade, é por isso que eu chamo a atenção na minha conclusão de que esse trabalho é um grande chamamento público para que outras pesquisas possam continuar, visto que esse patrimônio material e intangível ele também é dinâmico, né? E que precisa desse olhar, né? Que possa ser um pontapé inicial porque, assim, é por isso que Oeiras, ela causa esse espanto, né? Por conta dessa riqueza que existe aqui e que precisa urgentemente de trabalhos dessa natureza para que dê continuidade a essa parte, né, de inventário, mas achei muito interessante. Eu gostei bastante da questão da nota de rodapé, sobre a questão da relíquia da Santa Cruz. Realmente eu concordo que deva estar ali, pode ser uma informação adicional para aquelas pessoas que muitas vezes podem levar em consideração aquilo como uma verdade. Então, de uma certa forma, desmistificar ali numa nota de rodapé. A questão da camisola também, na verdade, aqui em Oeiras, a gente chama essa roupa de opa. Né? Essa é a palavra certa. Essa organização. Exatamente, essa é que é a palavra certa. Exatamente. Opa. Em Portugal também. Eu utilizei a palavra, substituir, na verdade, a palavra opa por camisola, no intuito de tornar mais claro, né? Talvez tenha sido essa a minha intenção, né? Então, acho interessante trocar por opa e, de repente, já explicar ali na frente, como já vem explicado ali, mas a utilização da palavra opa. Na verdade, foi uma forma de tornar mais claro, mais acessível a todos. Acredito que foi essa a intenção. As fotografias das capas também podem ser incluídas. Nós temos um banco de fotografias muito grande, um banco de imagens, e realmente o trabalho, como a manifestação é uma manifestação muito complexa, nós utilizamos muitas fotografias e tivemos muito também essa delicadeza na hora de editar, porque eram muitas fotos, né? E vocês puderam ver que o relatório tem muitas páginas e os anexos e apêndices também são muito volumosos. Então, a gente tinha que escolher, né, enxugar parte dessas fotografias. Eu também gostaria de colocar que o questionário que foi aplicado, o modelo, pode também... Vou fazer esse adicional, né, lá nos apêndices, né, o modelo do questionário. Já que os gráficos estão todos disponíveis e a pessoa pode ir lá consultar também. Muito obrigado, professora, pela sua contribuição. Quanto à questão do professor Fernando Antônio, que antes, na verdade, eu acho que ele deu assim, uma aula, né, mais do que uma arguição, uma conferência dentro desse momento de defesa, que é muito interessante. Eu agradeço as palavras também do senhor em relação ao meu trabalho. Quanto à questão dessa referência do Lopes, 2014, na verdade, um jornalista mesmo, porque esse texto que eu referenciei aí, ele foi retirado de uma revista de Macau. Então, eu vou procurar
olhar essa referência que pode ter passado desapercebida. É muito importante o texto que ele escreveu, porque é uma descrição muito clara de como essa celebração acontece lá. Porque, na verdade, eu passeei, antes de iniciar, eu fiz um passeio através de textos dessa manifestação da celebração do espaço em Portugal, né? E a professora Áurea também me orientou a ver em outros contextos também, como Macau, que, como o senhor falou, tem também uma rica tradição nesse sentido. E quanto à questão das colinas, eu achei muito interessante o senhor tocar na questão das colinas, porque o bairro do Rosário, que é para onde o Bom Jesus sai, da Catedral de Nossa Senhora da Vitória para a Igreja do Rosário, onde ele passa a noite naquele bairro, que é um bairro de afrodescendentes, aqui para nós ele é conhecido como a Doce Colina, né? Ele sobe para a Doce Colina. Eu acho que isso está citado no trabalho em algum momento. E de lá ele desce fazendo aquelas paradas nas capelas intituladas Passos. Então, achei muito interessante essa leitura que o senhor fez, de Macau, de Lisboa e de Oeiras. É justamente isso mesmo, né? Está claro ali, está muito evidente essa ideia. Mais uma vez, eu agradeço, espero ter colaborado e respondido com esses questionamentos, e aguardo também as contribuições nas questões estruturais do trabalho. Obrigado. Bom, então, imediatamente agora eu convido o professor Fernando Antônio e a professora Marta para nos retirarmos dessa sala e nos reunirmos naquele grupo que criei, para que possamos, em pouco tempo, decidir sobre o resultado do trabalho. Tá certo. Uhum.
Bom, eu gostaria apenas de dizer que nos reunimos, Stefano, né? Eu, o professor Fernando Antônio, a Marta, e aqui nós estamos esperando apenas o professor Fernando Antônio voltar, né? Para que a gente possa, então, seguir.
né? Voltando aí. Vamos esperar, acho que ele já está voltando aqui. Pronto. Pronto, professor, já está. Olá, professor. Então. Pronto, já está tudo. Já podemos dar o anúncio. Pronto. Stefano, muito bem. Então, eu não vou ler formalmente, Stefano, a ata, né? Eu conversei com os professores, né? E essa ata, ela está pronta, né? Vai ser encaminhada para os professores, para revisão, né? E as assinaturas em digital. Mas eu vou tentar fazer aqui uma síntese dessa ata de uma maneira não tão formal, né? Mas fazer uma síntese, na verdade, do que nós conversamos e da conclusão que os professores chegaram, né? Então, de uma forma muito simples, nós nos reunimos neste ambiente virtual, né? Usando aqui o StreamYard, né, e usando também uma transmissão em direto pelo YouTube, né, a considerar esse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que essa é uma realidade, não é, professores, que vai se estender por muito tempo, né, aprendemos muito com essas tecnologias, né, e que estreitam essas distâncias, né. Então, nós iniciamos a nossa sessão aí por volta das 16h15, horário de Brasília, e encerramos, então, agora, né, ou seja, 16h15, horário de Brasília, e para nós aqui já 20h15 em Portugal, né, e agora encerramos no Brasil, são que horas no Brasil? 18 horas, né? 18 22, horas. exatamente. E aqui nós já somos 22h10. 22. Com esse tempo que nós ficamos aqui, o Stefano apresentou, né, o seu trabalho final de mestrado, né? O Stefano Ferreira, que fez um trabalho sobre a procissão de Bom Jesus dos Passos. Ele apresentou o seu trabalho num tempo, parabéns pelo tempo, né? Foi o tempo correto, né? Na sequência, a professora Marta Borim, que é a nossa examinadora externa, fez as suas arguições, depois o professor Fernando Antônio, nosso avaliador interno, também fez as arguições, depois eu fiz algumas considerações, o Stefano também fez as suas considerações, respondeu as questões colocadas, né? Na verdade, foram muito mais sugestões, né, que a professora Marta fez, o professor Fernando Antônio também, que nós agradecemos, né, e encerrada, então, a sessão, né, a banca se reuniu, né, e decidimos, então, pela aprovação do seu trabalho, né, o seu trabalho, você está aprovado, você é o 36, né, é o nosso 36º mestre em museologia, nesse Brasil, e no Sertão já é o segundo museólogo, né, temos o Pedro ontem, e agora o Stefano, né, então a banca só recomenda, né, que você faça os ajustes e as correções sugeridas, mas pelo valor do seu trabalho, pela natureza dele, pelo caráter inovador, participativo, né, e o professor Fernando Antônio colocou umas questões bem interessantes, e também Marta, que a questão da singularidade, né, que o professor traz, a questão da singularidade dessa celebração. Então, por todas essas questões do valor, quer dizer, de ser reconhecido como patrimônio municipal, né, de abrir caminho para as políticas públicas, que o seu trabalho seja mesmo incentivado a essa publicação, uma publicação referendada, e que o poder público, né, uma vez que reconhece a celebração como patrimônio municipal, que isso possa ser encaminhado, né, também a patrimônio estadual e até um encaminhamento a patrimônio nacional, né, e que a gente possa, então, publicar esse material, né, seja em formato digital e também com os aplicativos que o professor sugeriu, e que, na verdade, a gente possa fazer chegar esse trabalho ao maior número de pessoas. Então, é isto, o resumo que vai estar na ata é isto, né, e imediatamente eu agradeço, né,
Aliás, mais uma vez, eu agradeço a presença do professor Fernando Antônio e da Marta, não sei se eles querem fazer algumas considerações finais, né, e o Stefano também, e a professora Cássia também. Não sei se os professores querem fazer algumas considerações, o Stefano, senão eu passo a palavra para a professora Cássia, para ela fazer o encerramento da sessão. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos. Para o Stefano, que eu acho que ele quer fazer umas considerações finais, não é isso, Stefano? Sim, sim. Eu queria agradecer aos avaliadores, ao professor doutor Fernando Antônio, à professora doutora Marta Borim, que contribuiu com o meu trabalho desde a minha qualificação. E eu farei agora a leitura dos meus agradecimentos, encerrando a minha defesa pública. Dizer que eu estou muito satisfeito e muito feliz nesse momento, por contribuir e devolver esse conhecimento e esses produtos para a minha comunidade. Eu acredito que esse programa, ele tem essa característica, né? Ele transforma a vida das pessoas, ele muda o olhar que a gente tem sobre o patrimônio e faz com que a gente possa realmente fazer sentido aquilo que é produzido na universidade, que é devolver para as pessoas, né, conhecimento, e não só conhecimento, mas também dignidade, cidadania e participação. Então, eu queria agradecer primeiramente ao Bom Jesus dos Passos e à Maria Santíssima, que guiam minha caminhada, às minhas mães, Roseni e Socorro, pelo amor e o carinho de sempre, à minha amada família, em especial aos meus irmãos, pelo apoio e motivação, ao meu amigo Pedro Dias de Freitas Júnior, que caminhou comigo nessa intensa imersão proporcionada pelo mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia. A minha professora, orientadora e amiga, Áurea da Paz Pinheiro, por me ter proporcionado construir um novo olhar sobre o patrimônio. A professora Cássia Moura, pela ajuda sempre presente e as lindas fotografias que ilustram o meu livro. Aos meus colegas de mestrado da turma 4, pelo companheirismo. A comunidade do bairro Coqueiro da Praia, em Luiz Correia, pelo acolhimento. Aos componentes da equipe deste inventário, bem como a todos os atores envolvidos, os cuidadores, floristas, associadas do apostolado da oração, Sagrado Coração de Jesus, nessa rica e complexa manifestação de fé do povo de Oeiras. As minhas amigas Cassandra Barroso e Cineide Pacheco, parceiras no trabalho e na vida. Aos devotos e devotas do Bom Jesus, pelo amor à tradição. E aos amigos da Casinha da Praia do Coqueiro, pela convivência, aprendizado que levarei para toda a vida. Queria agradecer ao Wagner Rainer pelo cuidado e o apoio. Esse trabalho é dedicado, o inventário participativo da celebração do Bom Jesus dos Passos é dedicado a todo o povo de Oeiras, em especial a Abdias Viana dos Santos, meu pai, José Alves Ferreira, o cabeceira, e José de Helena, o jardineiro fiel do povo de Oeiras. Muito obrigado. Também, eu gostaria de parabenizar mais uma vez o Stefano, a professora Áurea, orientadora, e dizer, Stefano, que a partir desse trabalho tu tens muitos elementos para uma tese de doutorado. Creio que tu é muito capaz e com certeza tem muitas coisas que tu ainda vai poder trabalhar a partir daí. E te desejo sucesso nessa caminhada. Fiquei muito feliz com a participação nessa banca e, sobretudo, por fazer eu voltar à leitura de Oeiras, que eu também visitei naquela época com os professores Fernando Antônio, a Áurea e a Cássia, e me comoveu muito justamente isso, a fé dessa população. Né? Isso é comovente. E você conseguiu transmitir no trabalho. Parabéns. Agora tem que comemorar. Obrigado.
Professor, o senhor quer parabéns. fazer? E como disse a professora Marta, agora é seguir em frente, outra investigação, outros voos, o doutorado é aquilo que está à sua frente. Obrigado, professor, mais uma vez. Olha, e para encerrarmos a nossa sessão, eu gostaria mais uma vez de agradecer a professora Marta e o professor Fernando Antônio, porque eu tenho muito carinho. Foram pessoas muito especiais na minha vida profissional também. Professor, como o meu orientador de doutorado aqui em Portugal, professora Marta, sempre presente nas nossas caminhadas de trabalho também, lá em Teresina e aqui. É uma emoção muito grande tê-los aqui, agradeço muito. Parabéns, Stefano, eu é que agradeço a tua presença, a tua apresentação, esse trabalho magnífico, esse amor, essa devoção que você tem por Bom Jesus, nos toca. E só quem andou pela cidade, pela procissão de Bom Jesus, com os caminheiros, é que sabe como essa procissão é linda, ela é emocionante, ela toca nossos corações. E você, com as suas palavras, nos toca também. Então, eu vi seu empenho, todo esse trabalho, todo o trabalho que fizeste, não só na comunidade, mas também lá no nosso mestrado, no Coqueiro, na nossa comunidade. Então, eu estou aqui só te parabenizando mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz. E foi assim, eu acho que encerramos essa sessão de hoje com muita alegria. Obrigado. Para todos que estão nos assistindo, foi um prazer muito grande, mesmo nós não estamos aqui nos vendo, mas estamos vendo muitas mensagens para o Stefano, muitas mensagens de parabéns. Então, são mensagens muito bonitas, muito acolhedoras. Então, a professora Helenilson também, quero fazer uma menção à professora Helenilson, porque hoje é o aniversário dela. Muitos parabéns! Muitos parabéns. Ana, muito bem. É uma pessoa muito querida por nós e pelos alunos. Outra que tem que fazer o doutorado. Vá lá. Tem que ir fazer o doutorado a Lisboa, exatamente. Pois, gente, foi um prazer estar com todo mundo aqui. Professora Áurea, a senhora também está de parabéns. O trabalho está belíssimo. Parabéns, Stefano. E vamos sigamos. E agora... Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço a todos. Deus. Tchau. Agradeço também ao Saíro. Eu quero agradecer também ao Moisés, que está sempre presente. Moisés, apareça. Olha, eles são do Zé Fã. O Moisés, ele está aqui conosco. Olha aí, Moisés. Obrigado por que você tem dado esses dias para a gente. Assim, muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Pronto.